Vai dar continuidade agora com uma leitura do texto extraído do livro A Origem das Enfermidades, escrito pelo Dr. Norberto Rocha Kepp. Então, vamos conhecer. A inveja é o que existe de mais desnecessário, inútil e prejudicial para todos. Vamos ver o porquê. O senhor pode ler? A inveja é o elemento mais negativo para a existência do ser humano e da sociedade. É um sentimento, entre aspas, absolutamente inútil, que somente prejudica seu portador e as outras pessoas. É algo totalmente desnecessário, porque não produz bem algum. Se não existisse, seria o maior favor para a humanidade. Vamos dizer que a atitude do invejoso é a de dizer não a todo o bem e de se opor a qualquer benfeitoria. É como se introduzisse a inutilidade na vida social. Olha aí. Parece que arremata todo o texto que a gente leu anteriormente, né, Antônio? Se a gente ler só esse texto Já uma vez por dia, já presta mais atenção na inveja. Não é? Então, é algo totalmente desnecessário, absolutamente inútil e que prejudica a vida do invejoso e das outras pessoas também. E a pessoa, nós devemos perceber como ela se manifesta na nossa vida nos vários sentidos, né? No sentido afetivo, profissional, dos relacionamentos, das realizações, espiritual também. Como que a gente anda movido pela inveja, né? Insatisfeito, amargo, azedo, reclamão, rabugento, murmurador. Porque a base da razão de ser da inveja, se é que podemos justificar pelo que foi lido agora, é o bem. A inveja é a pessoa sofrer pelo bem que tem, é a pessoa entristecer pela felicidade própria e dos outros. Então, o invejoso é a pessoa que não aceita ver o bem que tem, nem a beleza. Isso, e nem ataca, a verdade. Porque não aceita, ataca, né? Ela só pode existir diante de um bem que exista de fato, né? Porque ela não existe de fato. É a rejeição ao bem. Então a inveja, você rejeita o que é bonito, belo, verdadeiro, eterno, bom, saudável, saúde, né? Aí tem como consequência a doença. A pessoa é sucesso porque a gente tem tudo o que precisa para ser feliz na vida. Mas a gente fracassa porque a gente quer inventar uma outra vida, um sistema, né, de miséria. Não aceita o bem que tem. Vamos lá. Na avareza, o indivíduo tem a desculpa de dizer que está economizando a sua riqueza. Na gula, que precisa se alimentar bem para produzir. Na luxúria, que é uma maneira de ter uma existência mais divertida. Na ira, que tem razão de detestar algumas pessoas. Na preguiça, que não tem saúde para trabalhar. E até na soberba, consegue se desculpar alegando que sabe mais do que os outros. Mas, na inveja, não existe qualquer justificativa. O invejoso se coloca contra tudo e todos, inclusive a si próprio, gratuitamente, só porque tem raiva do bem alheio e até do próprio. Posso dizer que na inveja o ser humano quer simplesmente o não ser, quer eliminar toda a vida e todo o bem. Que interessante, né, Antônio? Que aqui a gente observa que os outros pecados capitais, sim, de uma forma ou de outra, até justifica, né? Mas a inveja em si não tem como justificar, né? Porque o invejoso vai falar, não, eu ataquei o bem porque o quê? Não tem. Justifica no sentido que a gente pode até explicar. Isso, no sentido de explicar. Por que eu me engano nisso? Que eu achei que comer é tão bom, né? Dá um prazer. Não, né? Mas agora a inveja por si só não tem justificativa alguma. E ela traz os outros males. Né? Nessa justificativa, né, nessa tentativa de justificativa da inveja, ela é totalmente superficial e, obviamente, fora da realidade, mas ela só encontra respaldo, às vezes uma outra pessoa pode até acatar aquela justificativa. Por que será, né? Porque não conhece a própria inveja. Porque não conhece a própria inveja. Na mesma sintonia. Isso mesmo. É isso aí.
Então a inveja do invejoso, todo ser humano não tem nenhum ser humano que não tenha inveja, e a inveja traz todas as outras coisas, a soberba, a ira, a preguiça. E o dia que a humanidade conscientizar melhor sobre isso, que o grande problema nosso está na inveja, ou seja, a inveja é consequência do bem que a gente rejeita. Então, se a gente se esforçar para aceitar mais o bem, aí a gente consegue segurar a própria inveja. É que falando assim, a pessoa pensa, mas como que eu sou invejoso? Eu não percebo inveja em mim. É isso mesmo. Mas os outros que têm inveja, né? As pessoas que não invejam. Mas aí, por exemplo, você não percebe que às vezes você vai a uma festa e não consegue ficar na festa, não vê a hora de voltar para casa. Fica incomodado. Tem uma pessoa legal do seu lado, um relacionamento agradável, você fala, mas não tem mais aquela química. Aí termina o relacionamento com a pessoa que é tão legal para ficar com outro que não tem nada a ver e que te trai, ou para ficar sozinho, né? Tá no trabalho reclamando, e se ficar desempregado é muito pior, mas não, eu tenho meus direitos, aí fica desempregado. Então a pessoa está sempre arrumando um jeito de estragar o bem que ela tem na vida dela, mas não percebe. Por exemplo, ela ganha um presente e ela recusa. Ela tem um talento, todo mundo vê. Ela tem uma ideia de que ela não consegue, para ela é mais difícil. Não é o bastante. Tudo ela justifica para manter a recusa ao bem. Então ela vai receber uma promoção, é muita responsabilidade, eu não vou dar conta. Então sempre ela rejeita um bem e tem uma justificativa para isso mesmo. Explicar. Por exemplo, às vezes ao longo da vida, né, a pessoa desde pequeno, enfim, você fala bem, né, você podia, pode ser professor, palestrante, ou a pessoa na adolescência, sei lá, dança, né, dança bem, e de repente, então a pessoa tem um envolvimento, aquilo ela sabe, aquela coisa flui, só que ela vai cortando em todos os departamentos da vida, né? É interessante observar isso, forma, né? que a pessoa, quando ela corta com uma coisa que ela gosta de fazer, ela cai na tristeza depois. Sim. E ela acha que é por outro motivo, e não que ela, por estar sabotando o ser dela, é que por isso está entristecendo. Isso, ela rejeitou o ser, e aí a tristeza acontece. E ela não consegue perceber que essa tristeza é resultado dessa rejeição. E ela acha que a tristeza vem da vida. De algo que ela não tem. Que ela é triste porque está recusando a alegria. Ela abandona algo que é bom, que é belo, que é verdadeiro, saudável. Por isso que ela é triste, depressiva. Sabe, Val, assim, o que eu penso é que assim, a inveja basicamente é rejeição, né? Sim. Rejeição ao que é bom, né? E todos os outros pecados, né, que a gente já abordou, são faces, né? Da inveja e esse impulso. Essa é uma pergunta importante. Se não houvesse o bem, se não tivesse a saúde, a beleza, a verdade, não haveria inveja. Porque a inveja... Algum time ganhou. A inveja ela acontece contra o bem, né? Que a gente recusa, né? Agora tem uma questão. Se não tivesse então o que é bom, não haveria inveja. Agora, se não houver inveja, o bem continua. Sim. Então a inveja, para existir, precisa do bem recusado. Porque o que existe, o que é o ser. E o ser vem do bem, da verdade e da beleza. Então, todo ser humano deveria viver essa realidade. Então a gente vive fora da realidade nas consequências. Nós vivemos nas consequências de uma sociedade, de um mundo, do príncipe da inveja, que todos nós seguimos, incautos que somos, porque não conhecemos a própria inveja, e esse trabalho do Dr. Kepp e da Fatri é nesse sentido, de curar a sociedade, de trazer consciência para a sociedade, porque, como você disse, André, a gente está sempre procurando achar que vai resolver o problema fora, o Valdemir também, ou que a felicidade vem de fora. Mas se a humanidade continua, por inveja, negando os talentos, negando a próprio ser, né? Próprio ser, a saúde, vai ter as consequências que está aí. É isso aí. Vamos dar continuidade, então. Antes fazíamos distribuição dos folhetos em mutirão, depois deixamos. Por quê? Perguntei.
A ARL fazia muita pressão para trabalhar só para a escola. Aí o senhor está usando o RL para fazer a sua sabotagem. Então, no fundo, ele não quer o quê, né, Antônio? Qual é o resultado de fazer a promoção da escola? Eu preciso de desenvolvimento, Ter trabalho, ter aluno, ter resultado bom. O resultado vem daí, né? Então a pessoa está usando uma desculpa para não ter o resultado bom. Para estragar o resultado bom. Olha que interessante. Colocando a culpa no coordenador, alguma pessoa ali da equipe. E é justamente para colocar que é a pessoa que coloca ele para trabalhar, né? Vamos lá, Antônio. O grupo de promoção sabe perfeitamente da necessidade de todas as empresas para as quais trabalha. No entanto, um ou outro elemento mais invejoso se aproveita de alguma falha da coordenação para sabotar todo o trabalho, mesmo sabendo que ele também irá ser prejudicado. A Amy quer, de qualquer maneira, ir embora, e eu perguntei se ela não se sentia bem conosco. Falou o JP. Aliás, meu pai fez a mesma pergunta. E ela respondeu que agora quer ver a sua família ou até voltar para lá. Tenho de esclarecer que Amy era filha adotiva e que a mãe a entregou para a família de JP criar. Sua família não tinha qualquer interesse pela sua volta, pois tinha 16 anos e dava despesas na escola, tendo um nível de vida que a genitora não poderia fornecer. Então, olha que interessante, né? Aqui, quem que é essa Amy, né? Ó, quem que era, né? Uma pessoa que a família ia fazer o que com ela? Não teria condições de criar, né? Não tinha, né? Já tinha dado ela para adoção, né? É isso mesmo. Então, E detalhe, né? Naquele ambiente que ela estava tendo o quê? Uma condição melhor para viver. Só que a pessoa rejeita. E quer voltar para onde? Para onde ela pode fazer suas vontades, não vai ter estragar, nenhum né? cerceamento. Isso é muito alimentado nas histórias, nas novelas, né? Quando sabe que é filho adotivo, aí tem que ir naquela busca para saber quem que é a mãe biológica, e é todo um vitimismo, como se o maior amor não tenha sido daquela pessoa que pegou para cuidar, né? É verdade. Boa. Vamos lá. Por que a senhora pensa que ele quer ir embora? Perguntei. Ao notar que a cliente não sabia responder, aventei a hipótese da inveja. Parece que não há outra saída. Respondeu. É isso mesmo. Sumiu. Então, uma pessoa invejosa, ela não admite o bem que fazem para ela, o bem que ela recebe, o bem que ela tem na vida, o bem que é a própria vida, né? O invejoso não aceita. Pior que seja a situação, maior que seja o problema, claro que entristece, que aborrece, não é no sentido que a gente não tem que ver o problema, não é isso. Mas é no sentido da gente se colocar com realismo e competência para lidar com os problemas, porque vale a pena enfrentar os problemas, que compensa, né? E detalhe, né? Verificar que não tem só esse aspecto negativo, ver o lado bom das coisas, né? Só que o invejoso só fica no lado escuro da lua, né? Nesse exemplo que eu dei, nesse exemplo que eu dei das novelas, nada impede de repente dela querer saber quem foi a mãe biológica. O problema é que às vezes ela fica dominada por isso e ainda fica com raiva de quem a acolheu, né? Então, assim, se ela reconhece o acolhimento e por uma outra questão ela quer descobrir, né? Então essas análises você vê que são importantes. Uma pessoa, na análise dela, está falando de um terceiro, e quando ela percebe, junto com o analista, que aquilo era inveja, isso ajuda no processo dela identificar posteriormente a própria inveja agindo de maneira similar, né? Aliás, André, se as novelas e as notícias da política falassem das coisas boas, não teria muita audiência, justamente por causa da inveja. Porque o invejoso, ele gosta de ver, de se identificar com o fatalismo, com o mal. Uma coisa importante observar é isso, que a inveja, ela anda de mãos dadas com a ingratidão, né? Então, o invejoso é muito ingrato. Muito ingrato com a vida. Né? Vamos lá. Como o leitor pode ver,
A questão da inveja é totalmente gratuita, pois não leva a bem algum, sendo um processo só de destruição. É uma anti-atitude, um anti-ser, uma negação, omissão e deturpação ao que existe. Não há razão alguma lógica para existir. Tá vendo? Então, não tem razão de ser, né? Ela é o não ser. É por isso que a pessoa, mas como assim? A pessoa fica abismada quando ela percebe que é uma atitude invejosa. Mas isso é uma loucura, mas é mesmo. E a maior loucura não é quando você vê assim, deixa de ser loucura. A maior loucura é quando a gente quer explicar que a inveja é uma criação de Deus. Aí que é ruim mesmo o negócio. Que é Deus que está punindo, é Deus que manda as pragas. E sabe como que faz isso? É muito comum, por exemplo, hoje em dia, você citou a questão da TV, seja novelas ou jornais, as pessoas se conectam com as coisas, com as notícias ruins. Sim. E aí, vamos supor, desliga a televisão e aí em 5 minutos que conversa com alguém, só fala sobre coisas ruins. Ela parece ter até um prazer de falar só desses assuntos. Não tem nada mais, né? Então, é uma manifestação da inveja. Né? Ou seja, não tem mais coisa boa acontecendo. É um negativismo, é um culto e ao aí, negativismo. se você falar isso para ela, ela ainda vai defender e vai achar que essa é a realidade que existe. Né? Entra nessa questão da punição, do que está todo mundo fazendo e tal, mas assim, sabe? De uma forma assim muito fanática até. Né? Vamos lá. Fui toda feliz assistir ao meu programa de televisão e fiquei furiosa quando vi um exemplo aplicável a mim, falou TH. A que associa meu programa de televisão? Perguntei. Muito bonito. Então ficou furiosa por ter tido inveja do programa, arranjando a desculpa de que ficou com os brios ofendidos por eu ter mostrado um problema semelhante ao seu. Entendeu? Olha que interessante, né? Então a pessoa sabe que é bom, que é belo, que é bonito, que é inteligente, que vai agregar, vai trazer algo bom, e a pessoa arruma uma desculpa para atacar, para agredir, para abandonar, deixar de lado. Gratuitamente. Isso é inveja, pessoal. E aí muda de canal e põe no jornal. Você tem o prazer de ficar remoendo coisa triste. O indivíduo invejoso perde enorme tempo de sua vida procurando justificar sua fúria com o bem do próximo, em lugar dele próprio cultivar seus dons e desenvolver as suas riquezas. Fiquei transtornada quando o senhor falou que a filha de um cliente está indo de vento em popa. Ficou com inveja dela? Eu tenho inveja de quem nasce rico e não de quem trabalha para ficar rico. A senhora sente inveja de quem tem uma vida folgada e não dos que dão duro para ganhar bem. Tanto é que o pessoal fica, ainda bem ganhou na loteria, não precisa trabalhar mais. Como o André falou, né? O tema até da leitura de hoje, inicial, né? A inveja não reconhece o mérito, né? Não reconhece mesmo, não. Vamos lá. Lembre-se disso. A inveja se volta para as pessoas que têm riquezas e não para os que trabalham intensamente. O que significa que o invejoso não tem a menor intenção de se sacrificar para ter sucesso. Nesse caso, temos de admitir que ele deseja não só destruir os bens do próximo, como também desvalorizar seu esforço e dedicação, mesmo que nesse caso ele próprio acabe com todo o bem que possui, inclusive com o afeto dos outros. O invejoso, ele tem a técnica de destruir tudo que tem de bom à sua volta e no seu próprio interior. E isso sem perceber, porque justamente é uma inveja. A inveja é não ver. Então, todos nós seres humanos estamos aí inseridos nisso aí. A vantagem é refletir, ter humildade, como o Paulo falou, para a gente ir percebendo isso o quanto antes, porque senão nós vamos estragar muita coisa boa. Hoje eu assisti um programa da doutora Cláudia, acho que é o Stop a Destruição 112, alguma coisa assim. Assistam, vocês vão gostar. Aliás, os programas
antigos do Dr. Cap, eu não vi programas mais atuais, viu? Entendi tudo. E que escola, que referência de consciência, né? É verdade. Só para completar, então, ela fez uma ilustração muito bonita. Ela falou que o invejoso é como andar com uma venda nos olhos, né? E em cima de um cavalo, sendo guiado por um cavalo. O cavalo vai para onde quiser. Porque se desembestar, então, hein? Isso, você não sabe para onde está sendo guiado. A inveja faz isso com a nossa vida, né? Assim caminha a humanidade, né? Só que o cavalo é a televisão, as mídias. Isso. A gente tem que fazer muito bom senso no sentido de ouvir, ponderar, analisar, ter vergonha, né? comparar, observar as coisas e também não ficar só na acusação, mas sobretudo fazer o processo de interiorização. Vergar. Perceber como que os problemas que estão lá fora também estão dentro de cada um de nós. E esse lá fora, quando eu falo, não é só no âmbito político, mas vamos começar por dentro da nossa casa. Isso. Nossos relacionamentos, vamos dizer assim, familiares, né? De cônjuge, de filhos, os irmãos, com os pais, parentes. E depois passa para os vizinhos, amigos, aí vai para o ambiente de trabalho e começa a ganhar a sociedade, percebendo que a sociedade, todas as pessoas que estão à nossa volta, nosso espelho. Isso, são o nosso espelho, são né? As referências de como a gente tem que agir. E aí a gente percebendo isso, vai começar a lidar de uma forma inteligente, saudável, com a vida, sem se desgastar tanto, sem ter tantos problemas de saúde, que vem como uma consequência da inveja. Por isso que o livro A Origem da Sanidade, das Enfermidades, melhor, psíquica, orgânicas e sociais, traz essa abordagem, porque a doença, toda doença começa na alma, e justamente devido ao fator da inveja. Se a gente conseguir perceber como cada um de nós é invejoso, a gente vai dar grandes passos na vida para ter uma vida de qualidade e viver a vida que Deus nos deu. Até porque, você falando isso, eu fico pensando assim, quantos amigos eu tenho, pessoas que adoeceram e morreram, Sim. E alguns, inclusive, acamados agora, e recentemente outros, que as pessoas desenvolvem uma doença que aquilo vai vindo ao longo da vida e a pessoa não lida com a inveja. Mas ela vai materializar depois o que está na psique mal resolvida no corpo, né? Sim. Porque o corpo é tudo uma coisa só. E é triste ver a pessoa depois clamando por saúde, depois que já perdeu. Dá muita dó. E isso revela o seguinte, né, que o grau de doença revela a saúde que foi negada. O quanto de saúde foi abandonado, rejeitado, distorcido, omitido. Isso começa tudo no interior de cada um de nós. Então, esse nosso trabalho aqui, que é uma socioterapia, que o Antônio gosta de falar, ele não tem falado mais disso, não sei porquê, né? Porque ele fala, você falou. Ah, tá. Você não lembrou. É uma socioterapia. Nosso trabalho é divulgar isso e ajudar a todos nós aqui, como seres humanos, irmãos, né? Uma irmandade, né? Melhorar a nossa qualidade de vida para que a gente possa ter uma vida com qualidade, né, Antônio? O que o Dr. Cap sempre fala? No sentido que não é só uma terapia para a pessoa ter sucesso no trabalho, ter um pouco mais de saúde, ser feliz. É para perceber a patologia do indivíduo e a sociopatologia que isso se tornou. Porque a vida humana na Terra está em grande risco e bancarrota por conta dessa não percepção. Que é uma alienação, né? Então esse trabalho é no sentido de conscientizar sobre isso. E não estamos aqui falando porque somos melhores que ninguém, né, André? Claro, isso a gente tem que ficar claro, né? Todos os dias na nossa vida. A diferença é aceitar lidar com a questão, né? E nesse sentido que você extraiu até desse livro, né, muito bom, né, A Origem das Enfermidades, é entender realmente como que esse circuito funciona, porque existe essa patologia básica em todo ser humano, que é essa inveja, que a gente já falou aqui, que basicamente é rejeição ao que é bom, seja fora ou em si, e automaticamente, como isso é muito abominável, esse sentimento, entre aspas, né, porque é de total ingratidão, né? Como é muito abominável, há uma censura, então, né, uma barreira gigantesca. E aí o que acontece? Passa a ver os problemas sempre fora. Projeto. A projeção. Né? Então entender esse circuito, que isso acontece, mas começa, né, Val, baixando a censura da gente no sentido de identificar o que eu estou rejeitando de bom na minha vida, né? Ou seja,
nas circunstâncias que eu vivo ou no meu próprio ser, no sentido de qualidades e talentos, né? Então, o André já está dando uma sugestão aqui de leitura terapêutica. O senhor percebeu, Antônio? Sim. Qual que é o tema que ele trouxe, Antônio? Então, a questão da censura, porque a gente acha que, não vendo o problema, ele não existe. Pelo contrário, aquilo que eu não percebo em mim é o que vai prevalecer e vai ser a consequência fatal, vai ser a doença fatal. Quais são as duas emoções que estão por trás da censura, Antônio? O senhor lembra? As principais. A teomania. Emoção. Emoção? É a inveja. Raiva, né? Raiva e o medo. Medo. Sim. Raiva e medo. Medo. Duas emoções, É o medo. né? Sim. E a gente é muito medroso e muito raivoso. Por isso que a gente é dominado, inclusive. Por isso a gente é muito censurado. Muita emoção. A gente é muito emocional no sentido de ser medroso e raivoso. Então, a gente precisa amadurecer muito nosso espírito nesse sentido. Então, para a semana que vem, provavelmente eu vou trazer uma leitura que traga esse tema do medo ou da raiva. Medo e da raiva. Né? Valeu? Estão convidados? Perfeito, fechou. Fechado. Medo e da raiva. Então, chame os amigos, Os medrosos e os divulguem raivosos. para os inimigos. E para desconfiar disso, é só perceber o grau da patologia que a pessoa está vivendo, né? Qual é a sua patologia, né? No sentido, qual é a doença que está dominando a sua vida? Qual é o mal-estar? O que está te dominando? Se você não está bem, é porque você está numa inveja. Observar que tem algo acontecendo, sim. E que é até bom que venha o sintoma para você lidar com a vida sua, para você ver o que está acontecendo. Estou com isso, estou com aquilo, mas isso é um sintoma, não é a sua doença. A doença nossa é a inveja. E É a se não tivesse arrogância. sintoma, Morreria, né? morreria, porque a pessoa não tem tempo de perceber que está tendo algo errado. Está tendo sintoma porque está tendo um aviso de que está contra o que é bom, contra o ser, né, Antônio? Agora, sabe o que me chamou a atenção na fala do Odair? Que ele citou ali mais pro final da fala dele a questão de baixar a censura, né? E a ação no bem. E aí eu penso assim, né? Esse baixar a censura provavelmente vai vir da pessoa se colocar numa ação boa. É um momento de entrada de consciência, né? Ou seja, porque baixou um pouco a censura, a pessoa inclusive vai começar a ver muito mais a inveja que tem, Então, o mal que carrega, a soberba. Só né? se eleva as pessoas que têm humildade. E A pessoa soberba, arrogante, teomânica, ela cai. e detalhe, né? Isso que o senhor está falando é tão bonito porque a pessoa na ação boa, ela tem consciência do mal. E uma pessoa que não está na ação boa não tem consciência do mal. Então a visão do mal é um bem. Isso aí. Então a gente não deve se assustar com a visão do mal, com a visão dos Não problemas. deve ter medo. Não deve ter medo, tem que ficar grato assim, olha que interessante. Mas eu estou vendo isso naquela pessoa, por que eu estou sentindo isso em mim? Porque o senhor também tem isso. Isso. É bom ver que tem. É bom ver que tem É o momento da consciência que a gente invertidamente confunde com problema. né? Não, eu tô com problema. Agora eu tô sofrendo, eu tô piorando. Não tá, não. Tá melhorando, tá entrando na O pessoal vem consciência. assistir o programa aqui e aí fala, nossa, eu estava tão feliz em ver o programa, agora eu estou meio chateado, estou vendo que eu sou tão invejoso, eu vou assistir mais esses programas. Não, continua assistindo sim, que aí vai evitar de ter as consequências da inveja. E não se sinta invejoso sozinho, estamos todos no mesmo barco. Aqui é tudo invejoso. Então Vamos agradecer a presença dos amigos. hoje a gente encerra o programa da série dos 7 Pecados Capitais. Isso, Antônio. E começa uma nova série que vai ser sobre as emoções, então. Vamos falar das emoções, Vamos Antônio? falar do medo, da raiva, Medo, da raiva, porque das tristeza, angústias. Vamos falar das emoções. É interessante. Sim. As emoções. O nosso Emoções. próximo passo vai ser as emoções. Fala sobre as emoções, que todos nós temos, Sem né? exceção. Emoções. Então vamos começar com a emoção ruim, que é a raiva. Todo mundo é raivoso. Sim, Vamos lá. sim.